Que a paz de Cristo Jesus seja abundante sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que prazer grande poder estar junto com vocês mais uma vez. Eu estava fazendo uma reflexão a respeito de que verdadeiramente Deus tem pessoas que Ele mesmo levantou, que Ele mesmo preparou para abençoar a sua vida e a minha vida. Todos nós, de alguma forma, temos experimentado a bênção do Senhor por meio de pessoas que Ele inspira para nos abençoar, para investir na nossa vida, né? Eu estava pensando sobre isto e louvando ao Senhor, porque todos nós precisamos de pessoas para nos ajudar, nos apoiar, né? No decorrer da nossa existência humana, Deus prepara pessoas com coração generoso, solícito para investir na nossa vida. E eu estava então, ao pensar sobre isto, fazendo um paralelo com pessoas que também tiveram na sua vida outras pessoas levantadas por Deus, preparadas por Deus para investir, para abençoar, né? Os servos de Deus, as servas de Deus. Ao longo da palavra do Senhor, ao longo das histórias bíblicas, nós vemos exatamente isto: Deus levantando homens, Deus levantando pessoas como se fossem um duto, né? um tubo que está ligado ao coração do Pai, né? E ao seu coração humano. E aí o Pai inspira essas pessoas, sabe? Direciona essas pessoas por meio das quais fluem a provisão do Senhor e elas são direcionadas para nos abençoar, para investir na nossa vida. E aí eu me lembrei que no caso de Moisés, para um Moisés, Deus tinha um Arão. No primeiro momento, né, quando Deus envia Moisés à terra do Egito para se apresentar diante de Faraó e pedir para que Faraó liberasse os israelitas que lá estavam escravizados já há cerca de 430 anos, quem está ali ao lado de Moisés? Arão. O Senhor Deus chamou Moisés, o comissionou, dando esta responsabilidade, mandando ele cumprir esta missão. Ele alegou que não podia, mas Deus providenciou um colaborador, um ajudador, o próprio irmão de Moisés, Arão. Arão foi o seu grande companheiro nesse primeiro momento dessa missão. É claro que depois Deus levantou outros como Josué, Caleb e enfim. Mas no primeiro momento Moisés tem dado por Deus ali ao seu lado o seu próprio irmão Arão. Para um Ló, Deus levanta um Abraão, o patriarca Abraão, que muitas vezes intercedeu pelo seu sobrinho Ló, né? O grande patriarca, aleluia, da nação israelita, Abraão. Foi por meio da intercessão de Abraão, inclusive, que Deus tira Ló da cidade de Gomorra, que logo após a sua saída muito rápida de lá, Deus destruiu aquela cidade juntamente com Gomorra também. Para Ruth, Deus tem um Boaz. Olha que coisa maravilhosa. Uma mulher que não tinha nenhuma perspectiva de mudança de vida. E agora Deus prepara, Deus levanta um homem abençoado e abençoador para investir na vida de Ruth a ponto de casar com ela.
É claro que devemos considerar também a pessoa de Noemi, sua sogra. Porém, a vitória de Ruth só se concretiza, a mudança da sua vida só acontece após o seu casamento com Boaz, porque Deus já tinha, aleluia, Boaz como um instrumento, como um canal, sabe, como esse duto pelo qual flui a bênção, a provisão de Deus até chegar a Ruth. Que coisa linda! Depois nós temos ainda para aqueles judeus que estão exilados no Império Persa, Deus levanta uma mulher abençoadora, corajosa, Esther, e coloca esta mulher naquele status, como rainha daquele império, para ser um canal de bênção também para os seus compatriotas, membros do seu povo judeu, uma vez que ela também era judia. É esta mulher que intervém diante do rei Assuero, pedindo que o rei não atendesse o pedido de Amã, aquele homem mau, e ao mesmo tempo a rainha Esther, como um canal de bênção para o seu povo, ali naquele império gentílico, ela joga por terra, ela desmascara os planos de Amã e expõe todas as suas estratégias contra o seu povo diante do rei, e por meio desta atitude, desta ação da rainha Esther, os judeus alcançam um grande livramento. Ah, sim, mas eu também não posso deixar de considerar que atrás da rainha Esther, Deus havia levantado uma pessoa para ser um canal de bênção também para a sua vida. Deus levantou Mordecai, que foi primo e pai da rainha Esther. Foi este homem que Deus usou como um canal de bênção para cuidar de Esther, que havia perdido seus pais quando ela ainda era muito nova. Foi Mordecai o canal de bênção, aleluia, da parte do Senhor, para Esther chegar onde ela chegou. Então, vejam que coisa maravilhosa, que coisa importante é a gente saber que Deus levanta pessoas, que neste momento, enquanto eu estou ministrando esta palavra no seu coração, Deus já tem uma pessoa levantada, Ele já tem um amigo, tem um irmão em Cristo Jesus. Deus tem alguém que Ele levantou para ser um canal de bênção na sua vida, para a bênção do Senhor chegar até você. Oh, aleluia! Mas eu quero ainda lembrar a vocês que aqueles 2 espias que foram verificar a terra de Canaã, aqueles 2 espias enviados por Moisés e que se esconderam na casa de Raabe, uma prostituta. Olha que coisa maravilhosa! Como Deus preparou a vida de Raabe, uma mulher de caráter duvidoso, mas com um coração disposto a crer em Deus. Um coração disposto a fazer parte do cumprimento dos propósitos de Deus naquele momento. E Raabe se coloca à disposição deste Deus maravilhoso, Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E por meio do seu coração generoso, da sua fé neste Deus, Deus de Israel, ela alcançou uma grande vitória para a sua família também, e ao mesmo tempo foi uma mulher abençoadora ao lado dos israelitas naquela grande batalha contra a cidade de Jericó, aonde Raabe morava. Olha como Deus prepara pessoas. Então a vida desses 2 espias foi poupada, porque Deus havia levantado esta mulher com esse coração crédulo, esse coração solícito, generoso, para acolher esses 2 espias do povo de Israel. E por que a gente não falar
da maior personagem da história humana, falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabiam que até o Senhor Jesus também teve pessoas abençoando seu ministério? Nós encontramos no texto de Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Lá nós encontramos o evangelista Lucas nos revelando que muitas mulheres que foram curadas das suas doenças, enfermidades físicas, mulheres que foram libertas de espíritos malignos, como Maria Madalena, gente, por exemplo, e outras mulheres também, que Lucas cita ali, Susana, Joana, e a Bíblia diz que essas mulheres e muitas outras, elas davam assistência ao ministério evangelístico do Senhor Jesus por meio dos seus bens materiais. Olha que coisa linda! O apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentios, o grande missionário, Deus levantou, por exemplo, Barnabé, João Marcos, Silas, para compor este grupo de apoio ao ministério evangelístico, missionário do apóstolo Paulo. Percebem como Deus, ao longo da nossa história humana, Ele prepara pessoas, Ele inspira pessoas que estão com seu coração, como eu disse, como um duto, um tubo ligado ao coração de Deus. E aí desce, flui a inspiração por meio deste duto, até o coração deste homem, desta mulher, deste amigo, desta amiga. Aleluia! E eles se lembram da gente, eles pensam na gente, eles oram pela gente. E quantas vezes eles não são tocados, eles não são direcionados para nos abençoar, para nos ajudar na nossa vida emocional, vida física, material, espiritual, financeira. E eu quero aproveitar esta reflexão que eu estou fazendo com vocês para dizer que eu mesmo sou testemunha do quanto Deus tem levantado pessoas para abençoar o meu ministério pastoral, meu ministério de pregação da palavra de Deus, meu ministério de ensino. Como Deus tem sido generoso usando muitas pessoas que me disponibilizam recursos materiais, recursos espirituais, recursos financeiros. Recentemente chegou para mim uma oferta generosa e eu estava muito desejoso e precisando comprar um material de estudo, que é este aqui. Eu acabei trazendo para mostrar para vocês. Até a gravação deste vídeo, este material aqui ainda não tinha completado uma semana. Chegou para mim, que é um comentário histórico-cultural da Bíblia, sabe? Um material rico, sabe? Fenomenal, para que eu possa estudar, para que eu possa fazer as minhas pesquisas. Gente, alguém me mandou uma oferta generosa e eu comprei este material. Eu comprei esse daqui antes, a Torá comentada também para estudo, para pesquisa, mais de 1000 páginas. Gente, sabe que coisa maravilhosa. E como eu tenho conseguido isto? Por meio dessas pessoas maravilhosas, generosas, que sentem a direção de Deus para investir na nossa vida, para investir no nosso ministério. Isso tem acontecido com você também. Eu também, de alguma forma, abençoo, invisto na vida de pessoas. E eu estava, inclusive, alguns meses atrás, numa reunião de pastores, e o pastor que estava ministrando a palavra do Senhor foi usado de uma forma muito especial. Eu senti o toque do Senhor trabalhando na minha vida, eu senti o agir do Espírito Santo. O Senhor me despertou, o Senhor me alegrou, o Senhor me fortaleceu. E quando chegou então na hora do ofertório, o pastor da igreja, ele fez um convite para que nós, caso desejássemos disponibilizar uma oferta para semear na vida
do pastor que nos ministrou a palavra. Eu estava com um dinheiro na minha carteira que era para cumprir alguns compromissos de casa, e eu fui até o carro, peguei a minha carteira, tirei um valor, uma cédula, e cheguei lá dentro do recinto novamente e me dirigi ao pastor e muito discretamente coloquei aquela cédula na mão dele, e ele colocou a sua mão sobre o meu ombro e fez uma ministração. Eu senti o desejo, eu senti a necessidade de semear na vida daquele pregador, daquele profeta que havia ministrado a palavra do Senhor sobre a vida de todos nós que estávamos ali naquela reunião de pastores, de líderes eclesiásticos, missionários, missionárias, pastoras, enfim. E agora eu estou vivendo, gente, um tempo de colheita. Esta semeadura que eu fiz na vida desse pastor, desde o início deste ano, eu já recebi 2 vezes mais, Deus usando uma outra pessoa, Deus usando uma pessoa que está me conhecendo recentemente, há pouco tempo, há poucos meses. E essa pessoa tem semeado na minha vida financeiramente e já fui abençoado, como eu já disse, sabe, em dobro aquilo ou o valor que eu havia semeado na vida desse pastor no dia desse encontro de pastores. Então, eu compartilho com você esta reflexão. Sempre quando o Senhor lhe tocar, sempre quando você sentir o fluir do Espírito do Senhor para semear na vida de alguém, semeie. Não deixe de semear, contribua, invista em pessoas de Deus, pessoas abençoadoras, pessoas abençoadas, pessoas que Deus tem um propósito de usar para nos edificar espiritualmente. Então eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que Ele tem levantado para investir na minha vida ministerial, na minha vida material, na minha vida como pregador, ensinador, como pastor. E Deus tem usado muitas pessoas para realmente me abençoar. Então eu quero deixar para você esta reflexão. Não feche seu coração, não desista, não duvide, porque vale a pena a gente investir em vidas, em pessoas com quem Deus tem negócio. Vale muito a pena, porque o retorno é certo. E eu quero finalizar dizendo a todos vocês, muito obrigado por você ser esse agente abençoador, você ser este homem-dom, mulher-dom, ou seja, um homem, um amigo, um irmão que é um presente de Deus para a minha vida, uma irmã que é um presente de Deus para a minha vida. Muito obrigado, porque eu só cheguei até aqui, porque vocês têm me abençoado. Para a gente gravar esses conteúdos, a gente tem todo aqui um aparato de equipamentos ligados, né? Investimentos que a gente faz, microfone, iluminação, câmeras, né? Que gravam os vídeos. Nós temos a internet funcionando, a gente tem equipamentos aqui para fazer a edição desses vídeos, e há uma demanda financeira, e só mesmo por meio de pessoas generosas como vocês é que nós podemos continuar acreditando, crendo que vale a pena continuarmos este trabalho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você seja recompensado abundantemente, recompensada abundantemente por meio de todas as semeaduras que você tem feito na vida daqueles com quem Deus tem negócio. Deus te abençoe grandemente, fique na paz de Cristo Jesus e até o próximo encontro, se o Senhor Deus nos permitir.